Bom dia, alunos do 8º ano. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de ensino religioso, uma revisão geral para a segunda avaliação. Bom, como vocês já sabem, eu já postei no grupo de WhatsApp o nosso conteúdo para a segunda avaliação, certo? Lembrando que nesse bimestre nós trabalhamos o tema Crenças, Filosofias de Vida e Esfera Pública. E dentro desse tema nós abordamos questões como esfera pública e privadas, sociedade plural, liberdade de pensamento, consciência e religião, sociedade, Estado e religião. Bom, só fazer uma pequena observação que é em relação à disponibilidade do material no Google Meet, seja do nosso material que foi digital nesse bimestre, seja das aulas gravadas, seja das atividades. Tudo está lá, tá ok? Bom, esfera pública e privada. Quando uma área em que exerce alguma atividade, seja intelectual ou física, ela pode ser chamada de esfera. Cada esfera, assim como os espaços e instituições, tem valores, regras e códigos de condutas próprios. De modo geral, as esferas elas podem ser divididas em pública e privadas. É possível dizer que a esfera pública ela abrange as decisões que dizem respeito à coletividade, e a esfera privada engloba o que é individual. Essa noção de público-privado, elas remontam à Grécia Antiga, certo? A partir do século VII a.C. Nesse período surgiram as polis, que eram cidades politicamente autônomas, isto é, cidades-estados, que reuniam funções de defesa militar, administrativa, centro religioso e comercial. A ágora, que era uma espécie de praça pública, era um espaço de destaque na arquitetura grega, pois era um espaço de lazer, um espaço de negociação, um espaço de tomadas de decisões, certo? Então, esse espaço ele é considerado como um espaço público, certo? E os oicos, que eram casas, era o nome dado à formação de uma família, um espaço onde vivia uma família, formada pelo homem, que era o chefe, pelos filhos, esposa e escravo que conviviam no mesmo ambiente doméstico. Então, esse ambiente que essa família vivia era chamado de oikos. Então, é nesse contexto que vai surgir esse conceito de espaço público, como a ágora, que era esse local de discussão, esse local de convívio das pessoas, como oposto ao privado, que era o oikos, que era um espaço particular ali da família. Então, acreditava-se que assuntos do espaço privado não diziam respeito à comunidade e, por isso, não deveriam ser expostos. Bom, então, diante disso, diante dessa ideia de espaço público e privado, hoje se entende a esfera pública que ela não está limitada aos espaços de uso comum, como ruas, praças ou prédios. E a esfera privada ela não está limitada ao ambiente doméstico, certo? O que nós vemos? Uma forte inter-relação entre esses dois conceitos, seja ele público ou privado. Então, devemos exercer os nossos direitos e deveres em qualquer espaço, com responsabilidade e respeito. Por exemplo, em relação à religião, eu posso exercer hoje a minha crença tanto no espaço público como no espaço privado, na minha casa, por exemplo, ou como numa praça e assim sucessivamente. Sociedade plural. Então, diante disso, a gente vai falar de uma sociedade plural, que é que você vai encontrar diferentes culturas, diferentes pensamentos políticos, diferentes crenças religiosas, certo? E viver com essas diferenças não é uma tarefa fácil, tá bom? Mas ela pode ser uma oportunidade para desenvolver a compreensão e exercitar o respeito por meio de uma convivência pacífica. Afinal, todos temos algo a ensinar ou aprender. E também, afinal, nós vivemos em sociedade. Viver em sociedade é saber respeitar as opiniões, as crenças, certo? As decisões do outro. E falar em diversidade, né, em sociedade plural, é falar do Brasil,
né? O Brasil ele tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade tanto cultural quanto religiosa. Segundo os resultados do Censo Demográfico de 2010, do IBGE, a maioria da população brasileira é católica, como ilustra o gráfico abaixo. Esse gráfico, nós exploramos ele durante as nossas aulas, não sei se vocês recordam. E ele mostra pra gente que a maioria, né, da população brasileira ela é católica, 64,6%. Outra galera é considerada evangélica, 22,2%. Temos uma pequena parcela de espíritas, 2%. Umbanda do candomblé, 0,3%. Outras religiosidades, 2,7%. Sem religião, ou seja, são pessoas que não se encaixam em nenhuma dessas religiões, elas não se consideram, né, dentro delas, 8%. E também teve 0,1% daquelas pessoas que não souberam responder no momento da pesquisa. Então, esse gráfico ele vem mostrar para a gente essa diversidade cultural e religiosa, certo? Então, o Brasil ele é um exemplo de sociedade plural, onde nós temos que conviver com pessoas com diferentes culturas, diferentes religiões, como está mostrando o gráfico. Então, galera, essa diversidade, né, essa diversidade de religiões, de pessoas, ele é um princípio básico da cidadania. Ou seja, nós como cidadãos, nós temos direito a essa diversidade. As pessoas, elas são diferentes. Nós pensamos diferente. Como a nossa imagem está mostrando aqui, né? Somos todos iguais na nossa diferença. Entrando no tópico sobre liberdade de pensamento, consciência e religião, a gente vai falar um pouco sobre que essa forma de convivência, né, de viver em sociedade com pessoas diferentes, as pessoas elas expõem seus pensamentos, suas opiniões, suas crenças sobre qualquer assunto. E isso, quando ela faz isso, ela está exercendo o seu direito à liberdade de expressão. Né? Nós temos liberdade de expressão de falar as nossas opiniões de acordo com o que a gente pensa. Então, apesar desse direito ser garantido pela Constituição, que é a nossa lei suprema, cabe a cada um cuidar para que não fira os direitos fundamentais de outras pessoas, como a dignidade, a liberdade de crença, de culto e a liberdade de expressão. Não é porque nós temos liberdade de falar, nós temos direito de falar, que nós iremos falar qualquer coisa e acabar ofendendo o nosso próximo, correto? Então, nós podemos nos expressar livremente, mas sempre com responsabilidade. Pensar antes de falar para não acabar ofendendo as outras pessoas. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela fala de liberdade de pensamento, de consciência e de religião, ela afirma que todos têm liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como liberdade de manifestar religião ou convicção, seja sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, essa declaração, ela vem nos garantir essa flexibilidade de mudar de religião. Nós temos essa opção, certo? E que nós podemos desenvolver as nossas práticas religiosas, as nossas convicções, tanto nesse ambiente público, que é esse espaço coletivo, como no ambiente privado, que é esse espaço mais particular. Então, trocar ideias e expor pontos de vista, sendo respeitado por suas opiniões e suas crenças, é um direito garantido pelo Estado brasileiro, certo? E é diante disso que a gente fala que a intolerância religiosa ela ainda ocorre no Brasil e ela é crime, tá? Como nós abordamos nos nossos vídeos, nos vídeos que vocês produziram, a intolerância religiosa ela ainda acontece, ela é crime. As pessoas que praticam esse tipo de crime, elas são penalizadas, correto? E o que a gente observou também durante as nossas discussões? Que a galera, né, o público que mais sofre a intolerância religiosa no Brasil é os adeptos de religiões afro-brasileiras. É a galera da Umbanda, é a galera do Candomblé.
tá? Essa população apresenta apenas 0,3% do total do país, como a gente verificou no gráfico, porém é a mais atingida pela intolerância, correto? Muitos terreiros, né, que são os espaços sagrados dessas pessoas, são queimados, são destruídos. Pessoas são agredidas fisicamente, certo? Então a gente vê muitos casos, é muito comum, não só das religiões afro-brasileiras, mas no caso de católico, que também sofre intolerância, evangélicos que sofrem intolerância, mas o que a gente é mais comum é com as religiões afro-brasileiras, tá bom? Então, essa intolerância e a discriminação, elas acontecem muitas vezes pela falta de conhecimento sobre a religião do outro e pela falta de respeito com os princípios democráticos e constitucionais de direito à liberdade religiosa. Então, por isso que nós estamos aqui nas nossas aulas de ensino religioso, para discutir esses temas, para levantar esses tipos de questionamentos e tentar conhecer cada vez mais, para a gente sempre estar respeitando, tá bom? Bom, agora sobre o tópico sobre sociedade, Estado e religião, nós vamos falar um pouquinho sobre se viver em sociedade, certo? Para a gente poder viver em sociedade, viver em grupo, é preciso ter relações amigáveis com as pessoas, na verdade, independentemente da opinião política, religiosa, étnica, da situação econômica daquela pessoa. Ao viver em grupo, as pessoas devem buscar pontos em comuns e interagir pacificadamente entre si para formar uma comunidade, correto? Somos pessoas diferentes, mas nós convivemos no mesmo ambiente. Então, a fim de garantir que essa convivência ela seja pacífica e colaborativa, o Estado ele estabelece leis para organizar a sociedade. É dentro desse contexto, quando a gente fala sobre religião, que a gente vai falar sobre os dois tipos de governos, o governo teocrático e o governo laico. Bom, lembrando que a gente está trabalhando esses temas, então a gente já conhece sobre isso, a gente só vai recapitular, tá bom, galera? Então, quando a gente fala de estados laicos, quando a gente fala de estados teocráticos, nós estamos falando sobre as autoridades políticas, elas também são de líderes religiosos. E as instituições, as leis e os costumes devem seguir uma única religião. Então, toda vez que a gente fala de Estado teocrático, a gente está falando de uma relação intrínseca, né? De uma relação íntima entre política e religião. E aqui nós vamos ver destaque de uma única religião, tá bom? É essa religião que vai dizer o que vai ser decidido, o que vai ser repassado. Então, outras religiões, elas podem não ser respeitadas ou mesmo permitidas, e professar ou expressar outra fé pode ser considerado crime. Tá? Então, isso comprova como essa única religião, ela se sobressai, tá bom? Então, um exemplo de Estado teocrático é o Irã, que baseia-se no islamismo. Então, galera, nos estados teocráticos, as regras que geram as ações políticas, jurídicas, de conduta e moral e étnica, além da força policial deste modelo de governo, estão baseadas em doutrinas religiosas. Então, todas as leis, todas as decisões, elas são de acordo com a religião daquele país, tá bom? Atualmente, entre os estados teocráticos existentes no mundo está o Vaticano, que é representado pela Igreja Católica. Então, galera, o Vaticano ele é um exemplo típico de Estado teocrático. O Vaticano ele é a sede da Igreja Católica e o Vaticano ele tem como chefe de Estado o Papa, tá? E o Papa também é um líder religioso, tá? Então, a pessoa que é líder religiosa, ele também é um chefe de Estado. Ele é um líder político e, ao mesmo tempo, um líder religioso. Bom, temos também o Irã e Israel. Bom, então quando a gente está falando de estados laicos, o governo ele se mantém neutro. Já é uma outra perspectiva de Estado. Aqui, o Estado ele já se mantém neutro em relação às crenças de cada um. Tá? Ele já
Ele não vai interferir nas diferentes visões de mundo, inclusive nas diferenças religiosas, tá bom? Então, ele é conhecido também como Estado secular. Esse tipo de governo não submete os cidadãos a regras de uma religião e garante a liberdade de crença com total e igual participação de todos. Então, aqui não vai ter uma religião que se destaca. Aqui todas as religiões elas vão ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então, assim, leis, instituições do país laico devem respeitar todas as manifestações religiosas, tratando os cidadãos com igualdade. Além disso, negar ou ferir o direito à liberdade religiosa de alguém em um país laico é crime, tá, galera? Então, um dos principais pontos do Estado laico é a separação entre Estado e religião. Essa separação entre um viés político e o viés religioso, como está mostrando a imagem aqui para vocês, né? O Estado indo para uma direção e a religião indo para outra. E esse é o caso do Brasil, galera. O Brasil ele é um Estado laico, tá? Então, aqui no Brasil, como a gente verificou, tem uma variedade religiosa muito grande, tá? E isso é um dos princípios dos Estados laicos, ter essa diversidade religiosa. E dentro desse contexto do Brasil, quando a gente fala que o Brasil é um Estado laico, isso significa que nenhuma religião tem prioridade sobre as outras e que o Estado não pode nem apoiar e nem impedir as outras práticas religiosas, tá bom? Uma observação que eu quero deixar para vocês ficarem atentos, é que quando a gente fala que o Estado ele é laico, não é que ele é um Estado ateu, não tem nada a ver, tá bom? Isso, quando a gente fala de um Estado laico, significa que todas as religiões elas são respeitadas, todas têm as mesmas oportunidades de crença, de expressão. Bom, e durante nossas aulas a gente fez essa discussão, né, sobre o Brasil, se o Brasil ele sempre foi um país laico. E durante nossos estudos, o que a gente verificou? Que o Brasil ele nem sempre foi declaradamente laico, tá bom? Isso a gente constatou na Constituição Brasileira de 1824, que vai estabelecer a religião católica apostólica romana como a religião oficial do Império, no caso, período do Brasil Império, e que o culto das demais religiões deveria ser apenas no âmbito doméstico do indivíduo, sendo proibida, portanto, sua manifestação em público. E aqui eu trouxe para vocês o artigo 5º, que nós utilizamos na nossa atividade durante as aulas, que ele vem dizer que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Então, a Constituição de 1824, ela pregava a religião católica apostólica romana como oficial e a manifestação de culto de outras religiões apenas no âmbito doméstico. Bom, no Brasil, o ano de 1890 ele marca a data da vigência do princípio de separação entre Estado e Igreja, de acordo com o decreto 119-A de 7 de janeiro de 1890. Isso num período do Brasil republicano. Até essa data havia liberdade de crença no Brasil, mas não havia liberdade de culto, como a gente já verificou anteriormente. Os cultos de religiões diferentes daquela adotada como oficial pelo Estado só podiam ser realizadas no ambiente dos lares, ou seja, no ambiente doméstico, apenas no espaço privado. Com o mencionado decreto, o Brasil deixou de ter uma religião oficial. Com a separação Estado e Igreja, a extensão do direito à liberdade religiosa foi ampliada. Então, esse decreto marca um período muito importante para o Brasil, né? O período que o Brasil deixa de ter essa religião oficial e ele passa a se tornar, dar os primeiros passos para um país laico. Bom,
E diante disso, na nossa Constituição de 1888, que é a Constituição atual, no seu artigo 5º, ele já vem nos reafirmar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prosperidade. Ele vai dizer também que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Tá? E lá no seu inciso 8, ele vem dizer também: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salve-se as intocar para eliminar as obrigações legais a todos impostas, recusando-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Tá? Então, ninguém é privado. Nesse contexto, o Estado ele é neutro. Ele apenas garante a liberdade de todos. Ok? Então, o que a gente pode dizer, afinal de contas, né? Que os direitos fundamentais de liberdade religiosa e de expressão religiosa, eles são fruto de uma sociedade plural. Uma sociedade que tem uma variedade muito grande, uma variedade religiosa muito grande, como é o caso do Brasil, né? Nós temos na nossa base a cultura europeia, a cultura indígena, a cultura africana, e, consequentemente, a gente vai ter uma diversidade religiosa muito grande, correto? Então, a laicidade ela não é a negação da fé, como eu já falei para vocês, mas a proteção de todas as confissões, especialmente das minorias. Ok? Então, a laicidade ela vai estar resguardando principalmente as parcelas menores da sociedade, tá bom? E aqui um texto que vai nos falar sobre a obrigação desse Estado, né? Que é uma obrigação tanto negativa quanto positiva. Ela é negativa porque significa que este não pode promover ou subvencionar uma religião em detrimento das outras, né? Então, adotar uma determinada confissão como oficial ou impedir a manifestação de qualquer visão religiosa. E ela também é positiva porque a laicidade ela impõe ao Estado o dever de garantir que todas as confissões religiosas sejam permitidas, seja esta na esfera pública, seja na privada. Portanto, ao garantir o ensino religioso, daí a importância da nossa disciplina nas escolas, o Estado de forma alguma viola o seu caráter laico, pelo contrário, garante-o, tá bom? Então, a partir da disciplina de ensino religioso, a gente estuda, a gente acaba conhecendo outras religiões, conhecendo outras culturas, para, no final das contas, a gente poder respeitar, porque muitas vezes o preconceito, a intolerância religiosa, ela ocorre por falta de conhecimento, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham relembrado o que nós já trabalhamos nesse bimestre. E a gente vai continuar a discussão no Google Meet, tá bom? Até a próxima.